Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Heitor e... Eu sou a Isamara. Muito bem. A gente, como está anunciado, a gente vai fazer uma fala. Eu não sei se a gente está iluminado aqui para vocês verem, vão dizendo aí, a gente vai se posicionando. A gente vai fazer uma breve fala. Em 2020, no começo de 2020, a gente foi convidado pelo CCLA, através do Borges, para fazer uma palestra. A gente tem um núcleo de pesquisa sobre a história da alimentação brasileira, chamado Receitas Históricas Brasileiras, aqui embaixo. E a gente anda pelo Brasil fazendo uma pesquisa de campo, indo nos lugares mais distantes, os cantinhos mais escondidos, em busca de alimentação tradicional de cada pequena cultura, pequena no sentido regional, né, daquele local. E a partir dessas pesquisas a gente registra em vídeo nosso canal no YouTube, a gente publica livro, a gente escreve artigo e a gente dá palestras. Então a gente tem 12 palestras hoje, 12 palestras sobre a formação da alimentação brasileira ao longo de 1500, um pouco antes, né, do que a gente tem de informação, até os dias atuais. E a gente viria para cá para dar uma das palestras. Aí teve a pandemia, isso ficou inviabilizado, tal, a gente retomou essa conversa esse ano e como a Maria Silvia, que é minha mãe, tem o lançamento desse livro, a gente teve a ideia de fazer uma noite de 2 em 1, para não precisar trazer vocês 2 vezes para cá. Porque os assuntos, apesar de aparentemente não terem uma relação muito direta, mas eles têm uma correlação no sentido da essência da pesquisa. Samara. Bom, eu resolvi falar um pouco sobre o método de pesquisa, que é o que a gente faz, exatamente isso que o Heitor disse, de viajar, essa parte ruim de viajar pelo Brasil, visitando os lugares. Comendo. Então, a base da pesquisa é a cultura popular, né? Não como tradição, mas também para conhecer como a tradição é uma coisa que vai mudando, é cotidiana e tudo isso interfere. Eu trouxe 3 exemplos aqui, Mário de Andrade é um deles, que a Silvia vai falar muito bem, como ele pesquisava, né? Ele foi um grande pesquisador, pioneiro, né, na questão do patrimônio. Então tem uma frase dele que eu acho bem interessante, que é: vamos colher tudo, vamos resgatar tudo, porque isso vai se perder. E eu acho essa frase interessante porque é o que a gente faz, ele dentro do Instituto, como a Silvia vai falar adiante, e a gente de forma empírica. Eu falo empírica porque a gente não vem da academia, né? A gente faz o trabalho inverso, primeiro campo, depois bibliografia. Depois, com esse método, a gente foi percebendo que existem tantos outros autores que fazem esse trabalho maravilhosamente e a gente usa como referência. Câmara Cascudo foi um grande especialista no folclore, na culinária, registrou muita coisa, a gente usa ele como base assim, fundamental do nosso trabalho. Ele tem uma questão de um cuidado com o resgate da questão oral, que é um trabalho difícil de fazer, e a gente também eu trouxe como exemplo também Carlos Brandão, como uma pessoa que eu acho um educador, um antropólogo que tem muito a ver com o que a gente trabalha, que além desses outros 2 métodos que eu disse, né, como Mário de Andrade, como Câmara Cascudo, essa sutileza que eu acho que ele fala muito sobre o que a gente faz, que é entrar na casa das pessoas, né, que é uma coisa difícil de fazer. Aí a gente desenvolveu isso através também dessas pesquisas, que não bastava só pesquisar, conversar com essas pessoas, chegando num dia e perguntando o que ela tinha para nos oferecer. A gente precisava de um anfitrião, e isso a gente descobriu em campo.
Então, em todos os lugares que a gente passeia, a gente tem um anfitrião para poder mostrar, abrir as portas para a gente, porque parece simples, mas não é. Cortar essa terceira parede, essa Esse obstáculo de assim, exato. Quem são essas pessoas que estão batendo na porta da minha casa pedindo para entrar e conhecer a comida que minha avó fazia? Então, uma pessoa que seja anfitriã na cidade, que conheça essas famílias, faz essa ponte, dá essa introdução, totalmente. essa abertura pra gente. E elas ficam, e a gente descobriu também, então, Mário de Andrade usava o caderninho, Câmara Cascudo também, Carlos Brandão também, e a gente hoje, né, cada método tem o seu tempo, a questão histórica, e hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Mas apesar dela ter ajudado muito, também é um problema, porque quando a gente começou, a gente andava com câmeras. Então era câmera, era iluminação, era microfone. Tripé, mais ou menos o equipamento daquele ali. Que dá muito trabalho, então tem que ter uma boa iluminação. E intimida, né? Totalmente, era exatamente nesse ponto que eu ia chegar, porque imagina a gente chegando na casa das pessoas com esses equipamentos, mesmo com o anfitrião, né? Então eles estavam ali querendo contar aquela vida deles pra gente, mas com todo esse material assustando. Então a gente percebeu que não dava certo, então a gente foi por um outro meio. Então nós chegamos antes, como o Carlos Brandão fez, né, por muito tempo, chegamos antes naquele espaço, conhecemos aquele público, aquela população, a gente vive aquilo. Então a gente não chega só fazendo as perguntas no método tradicional. E com uma prancheta, com questões fechadas, porque na nossa experiência, são 10 anos fazendo isso, a gente percebeu que não deu certo, não dava certo fazer essas perguntas formatada. E aí, nessa experiência, a gente começou a usar, então, apenas microfone. Pode ser um gravador, na verdade, pode ser celular, pode ser um gravador ultimamente a gente tem tradicional, usado só o celular. como gravador. E isso ampliou muito o nosso repertório, porque as pessoas autorizam, obviamente, essa pesquisa, essas perguntas, essas respostas, e a gente percebeu que a gente conseguiu descobrir muito mais do que a gente foi ali para pesquisar inicialmente. E aí o que eu acho muito bonito é que a gente começou a ser amigo dessas pessoas, que eu acho que é uma coisa gostosa, né, de conviver com essas pessoas, de receber essas informações. Então, esse é um pouco do que a gente faz, assim, nas nossas viagens. Eu fico muito feliz também de estar aqui falando com vocês. Essa é a primeira, acho que a terceira, né, produção, a minha terceira produção. Então, esse livro eu fiquei muito feliz de ajudar a Silvia a trazer ele fisicamente, porque ele já existia. E tá um material muito bonito, e eu acho que vocês vão ficar contentes, assim, de ver tantas fotos que a gente conseguiu registrar com qualidade nesse livro. E é isso. E eu vou deixar então o Heitor falando um pouquinho dessa fusão da cultura caipira, da cultura popular de forma geral, dessa tradição, enquanto eu passo os slides. Tá. Obrigada, gente. Então eu vou usar esse material. Essa é uma síntese de uma das nossas palestras. A gente escolheu essa porque ela tem muito a ver com a cultura desta cidade, que é a cultura ítalo-caipira, né? Que é exatamente essa formação híbrida. E nós vamos usar isso aqui para exemplificar o nosso olhar sobre a formação cultural do Brasil a partir da alimentação, tá? Então vamos lá. Aí a gente parte, para a gente entender o que é a cultura ítalo-caipira. O que aconteceu? Nada. Não sei. Foi. Tá. Primeiro a gente tem que entender quem é o caipira, né? Provavelmente vocês já tenham escutado isso, mas caipira é uma palavra que vem de caapira, que são duas palavras indígenas que significam, grosseiramente, aquele que corta o mato, ou seja, é aquela pessoa que chega num lugar, corta o mato em volta, constrói a sua casinha, ali ele vai fazer a rocinha dele, criar os animais de pequeno porte, e no entorno ele vai fazer a coleta através da caça, através da pesca, através da coleta de frutos da própria alimentação. Agora, para ele ter chegado nisso, a gente tem que pensar o que é que antes desse cara existir, o que é que se comia, ou seja, os nossos ancestrais indígenas, né? Então a gente tem aqui alguns ingredientes que são nativos do Brasil, que estavam na alimentação indígena e que entram na alimentação
desse caipira, que basicamente é a fusão do europeu, invasor, colonizador, com os indígenas, as indígenas. Então aqui a gente tem, vocês, tirando o Leandro, que sabe o que é isso. Quem sabe o que é isso aqui? Hã? Gente, como vocês estão de cidade? Você é taioba? Hã? Então, tem basicamente dois tipos de taioba, uma chamada mansa e outra brava. A brava, ela tem uns espinhozinhos assim que você não consegue engolir de jeito nenhum. O quê? Olha lá, já vem reclamar. Gente, Mas a taioba, ela faz um coraçãozinho em cima. Assim. Aqui, ó. A taioba é a única folhagem que foi registrada pelos primeiros cronistas que os indígenas brasileiros consumiam. E aí vem aquela pergunta, ué, mas não precisa comer verdura para o sistema gastrointestinal funcionar? Tem algum nutricionista na área? Não? É porque normalmente eu apanho quando eu falo isso. Hoje precisa, só que, e isso é uma coisa que me encafifou durante muito tempo, eu fui pesquisando, procurando, descobri que a farinha de mandioca, quando reidratada, ela faz as vezes das fibras das verduras. Então esses caras comiam farinha de mandioca e eles não precisavam então da folhagem. Amendoim, milho é a base, a principal fonte de carboidrato dos indígenas, que a gente chama das terras altas ou do interior, ou seja, não estão no litoral. Pimentas, eu não sei se vocês sabem, a gente participou de um evento outro dia, ano passado, no Instituto Agronômico, e eu achava que algumas pimentas, dos que a gente chama de pimentas frescas, tinham vindo da África. E aí um cara do Instituto Agronômico falou, não, todas as pimentas desse formato, elas são de origem amazônica. Elas foram para outros continentes e retornam para cá. Ali tem um tico-tico, coitado, ele está ali para exemplificar os passarinhos, as aves que eram consumidas, peixes de rio, peixes de mar, pitanga, jabuticaba... É grumichana, na verdade. É grumichana, aqui, né? Não é jabuticaba. Abóboras, que são nativas do Brasil, goiaba, enfim, uma diversidade de vegetais e frutas. Aqui a nossa amiga mandioca, que era a principal fonte de carboidrato dos indígenas do litoral. E ali a gente tem o cateto, ou porco do mato, que era abundante e fazia parte constante, regular, cotidiana da alimentação indígena ancestral como fonte de proteína. Próximo. Vocês vão me parando e perguntando, tá? Se tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa. Ali a gente estava nas influências indígenas. Aí a gente tem que considerar as influências portuguesas, porque tudo isso vai formando essa cultura alimentar caipira. Então aqui, ó, cebola que veio trazida pelos europeus, agora sim a couve, cebolinha, salsinha. As frutas cítricas não são nativas aqui das Américas, então todas elas vieram do Velho Mundo. Ali a gente tem o alho, aqui que é a Lisa, Manuel? Ali? Essa bebida aqui é mel? Não, essa não. É cachaça. Aqui é cachaça. Tá. A cachaça ela é brasileira. Mas cores e cachaça. A técnica de preparo da cachaça é de origem árabe e os portugueses já tinham o domínio dessa técnica. Aqui a gente tem o limão cravo, que é chamado de limão caipira, também é de origem europeia. Os queijos, porque a gente não tinha gado aqui no Brasil. O gado veio trazido para cá por conta, não foi para servir como alimento, por conta do excesso de produção de açúcar nos grandes engenhos de cana-de-açúcar lá do Nordeste, e aí a força de tração humana para a produção, para a moagem e tal, estava ficando insuficiente. Então trouxeram cabeças de boi para fazer a roda girar. E aí essa população, né, esse rebanho foi crescendo, e aí passou a ser fonte de proteína, fonte de alimento, e através do leite e tal. A galinha, essa galinha que a gente conhece, essas raças de galinha que a gente conhece também vieram da Europa. Este porquinho, que a gente conhece como porco caipira, ou porco doméstico, também veio de lá. Ué, mas já tinha o porco do mato aqui. Acontece que o porco do mato tem uma quantidade de gordura muito pequena, insuficiente para conservação da própria carne dele. Esse porco que vem da Europa tem uma quantidade grande de gordura, então além de ele ser um animal que é fácil de ser criado, porque ele precisa de pouco espaço, ele come qualquer coisa, ele é um animal que fornece proteína e ele pode ser conservado na própria gordura. Então ele e ajuda a conservar e a preparar outras proteínas. Ali o leite e ali a história do doce, né?
porque Portugal tinha uma tradição de doçaria muito forte, exatamente por ter colônias que produziam açúcar, desenvolveu muitos doces muito carregados em açúcar, e essa tradição ficou, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Se a gente vai comer doce em Minas Gerais, é aquele doce pegado no açúcar que vem dessa tradição portuguesa. Tá muito rápido? Quer dizer, tá rápido, mas beleza? Porque eu não quero comer muito tempo da próxima foto. Diga. O coentro é de origem asiática. Ele vem pela mão dos portugueses e também dos africanos. Várias coisas, como por exemplo, a técnica de fritura e por imersão, vem da África. A concepção o conceito de comida pastosa ou de bolinho vem da África. Mas aí eles vêm da África, vêm pelas mãos dos africanos que vieram escravizados, mas em embarcações através da iniciativa dos portugueses que escravizaram essas pessoas. Então tem um pouco dessa mistura. E como Portugal teve colônias na África antes de ter aqui, Portugal também já tinha absorvido essas técnicas, esses ingredientes. Quando eu falo comida pastosa, por exemplo, o vatapá, o bolinho, o acarajé. O acarajé, né, se o pessoal do terreiro me escuta falando isso, me bate, ou manda o santo atrás de mim, mas o acarajé, ele é primo, é uma versão do falafel. O vatapá é primo do hummus, por exemplo. Então, como a gente está falando de África como um continente muito diverso, inclusive com uma influência muçulmana muito forte, a gente tem essas influências alimentares que chegam aqui, e aí o caipira ele vai comer quibe, por exemplo. Ele pega aquela abóbora e ele vai transformar aquilo numa pasta. Isso provavelmente ele aprende com a presença africana. No slide anterior, pão de queijo. Ah, desculpa, pulei o pão de queijo. Boa. Pão de queijo aqui, por quê? Que sacrilégio é esse, né? O pão de queijo, assim, tudo o que a gente fala em termos de origem alimentar é extremamente bonito de se ouvir e impreciso. Não dá para confiar. Sabe aquele ditado italiano? Se non è vero, è bene trovato. Pode não ser verdade, mas é bem contado. A história do pão de queijo, mais ou menos, a lenda sobre o pão de queijo é de que as pessoas queriam comer pão de trigo, não tinha como o trigo chegar aqui, chegava mofado. Então eles começaram a criar opções para poder fazer coisas parecidas. E o pão de queijo, ele é feito, a base dele é o polvilho, que é extraído da mandioca. Então, um ingrediente nativo brasileiro, indígena. E aí, eles começam a misturar o queijo, isso já quando o rebanho de gado estava abundante, começam a misturar o ovo, que é quando as galinhas já tinham proliferado, e criaram isso. Por quê? O que é interessante, por que esse pão de queijo está aqui? E obrigado por ter lembrado. Porque tem um aspecto, eu sempre digo que, basicamente, o que a gente passa a vida tentando fazer é se sentir seguro, de alguma forma. Quando a gente vai para um lugar, ocupar aquele espaço, morar, viver, a gente tenta imprimir àquele lugar, ou às vezes até sobrepor àquela cultura, as referências culturais que a gente tem, porque é assim que a gente se sente seguro. É muito difícil você ver uma pessoa que chega num lugar e fala, opa, que tem? Como é que é aqui? Vou zerar o que eu conheço e agora eu quero aprender o que vocês têm para oferecer. Haja visto, o exemplo que eu sempre dou, turista que sai do interior do estado de São Paulo e vai para Ubatuba, as Amárias de Ubatuba, eu morei 13 anos lá, e vai para a praia com aquelas caixas de som, ouvir música sertaneja e, sei lá, comer churrasco e quase vai de bota e chapéu de cowboy. Por quê? Porque ele não consegue entender que ali já tem uma sonoridade da própria natureza que ele possa absorver. Não, ele tem que levar o que ele tem da cultura dele para ele se sentir seguro. A mesma coisa aqui. Quando esses europeus chegaram aqui, eles tentaram ao máximo comer o que eles já conheciam lá. E o pão era a principal fonte de carboidrato, a farinha de trigo. Então eles passaram muito tempo tentando fazer tipos de pães, porque aquilo fazia parte da identidade cultural deles. Pode seguir? O que caminham os caipiras de influências africanas? O coco que a gente chamou por muito tempo de coco da Bahia, ele é de origem asiática, estava muito bem adaptado à África, veio para cá pelas mãos deles. A banana, a mesma coisa. A banana chegou a ser símbolo de brasilidade na cabeça da Carmen Miranda. Só que ela é de origem asiática, veio pelas mãos dos africanos. Aqui a gente tem cará, inhame, a gente tem quiabo. Esse tipo de... A malagueta, por exemplo, mesmo sendo de origem amazônica, ela vai para a África e volta. O jiló.
A gente, no segundo livro que a gente escreveu, que é sobre... Como é que tá o tempo aí, Zamar? Tem que me controlar. Que é sobre a cultura caipira do sudoeste do estado, chama A Culinária Dourada do Ribeirão Grande. Um dos pratos tradicionais é galinha com Angola, arroz com galinha de Angola. E aí, conversando, eu falei, escuta, é a influência da cultura negra aqui. Quase não tinha negro por aqui. Teve uma época que tinha 4 famílias morando aqui, uma cidade muito pequena. Falei, quantas famílias moravam? 20. 4 em 20 é uma porcentagem gigantesca, proporcionalmente. E aí a gente vai descobrindo que eles têm ingredientes na alimentação que são da tradição africana. Tanto que a galinha da Angola chama de Angola. Então a galinha da Angola veio trazida por eles. E aqui vocês conseguem identificar o que é? A foto não está boa, já estou sabendo. O que parece? Polenta, mas africano comia polenta? Eles comiam angu. O milho é originário da América Central e vai para lá pela mão dos espanhóis, dos portugueses e tal, e ele se adapta muito bem. Os portugueses, eles tinham uma estratégia de plantio que era pensar nas linhas, como chama isso? Você tem latitude e longitude, as linhas de latitude. Não só do trópico, mas assim, se eles invadiam um lugar que eles sabiam que estava nessa faixa latitudinal, é isso? Horizontal do planeta, eles pegavam sementes, plantas daqui, e tentavam reproduzir na mesma faixa ao longo das colônias deles. Eles sabiam que não dava para reproduzir em outras faixas, por causa de clima. Hoje a gente tem um termo chique na gastronomia que é o terroir. Né? Terroir significa donde. Donde que é esse negócio? Que é uma mistura de solo com clima, aquele ecossistema. Então, o milho foi para a África. Os indígenas não comiam isso que a gente chama hoje de polenta. Por quê? Para fazer o fubá, você tem que moer ele demais. E como é que esse fubá, como é que esse milho moído chegou a ser fubá? Porque lá na África, como os caras comiam trigo, eles moíam o trigo naqueles moinhos de pedra. Já viram moinho de pedra? Que é uma base de pedra, vai uma pedra em cima, tem um furo no meio. Pedra mó, exatamente. Aquilo é muito pesado, então aquilo vai sendo girado e isso daí vai moendo numa granulação muito fina. Esse é o fubá. Os portugueses conseguiam fazer um fubá mais grosseiro, ainda hoje é possível encontrar em alguns lugares caipiras, com os monjolos. E aí você deixa a água batendo, aquela gangorra, né? aquela mão, e aqui fica a água vem e enche, que é um pilão, movido a água. E aí vai peneirando aquilo e chega numa granulação assim, menos grossa. Agora, fubá, como a gente conhece, vem trazido da África. Os africanos já comiam o que a gente chama de polenta, mas eles chamavam de angu. E o angu era a principal alimentação de boa parte dos escravizados aqui no Brasil durante o período colonial. Então o caipira, ele absorve essa informação e o angu passa a ser parte da dieta dele. Então tudo isso que a gente mostrou até aqui vai formando essa dieta cotidiana do caipira, entre outras coisas, né? Abobrinha, feijão, que é de origem indígena e tal. Perguntas? Chegam os italianos ao Brasil, final de 1800 mais ou menos, por motivações político-econômicas na Itália e também aqui no Brasil. Aqui a gente não aborda a colônia japonesa, que chegou no mesmo período. Então, o próximo livro que a gente está escrevendo é sobre a região de Marília, Tupã, e lá tem muito fortes as duas colônias, italiana e japonesa, que tem histórias parecidas. Próximo. Aí, origens alimentares na Itália, principais fontes de carboidrato, proteínas e gorduras de origem animal e fibras vegetais. Então, basicamente, as coisas feitas a partir do trigo, certo? E aqui sim o que eles chamam de polenta. Por quê? Porque os italianos tiveram muita influência dos africanos. Então, se a gente pega a história da Península Ibérica, tem uma influência moura, fala, Adriano Rosa! Tem uma influência moura muito forte, tem uma influência africana na formação do povo italiano. Tem um livro muito interessante, se vocês tiverem curiosidade, chama As Mentiras da Nona. Ele foi recém-lançado no Brasil. É de um teórico italiano que diz que não existia isso que a gente entende como culinária italiana. Isso foi formado aqui nas Três Américas, especialmente São Paulo, Buenos Aires e Nova York, por conta da vinda de imigrantes nesse período que aqui começaram a se entender como italianos. Eles não se entendiam como italianos, cada um era de um lugar.
Não tinha esse sentimento de unidade nacional. Então aqui a gente tem espaguete, polenta, lasanha, várias formas de se utilizar a farinha de trigo, né? Aqui as proteínas, né, de origem animal, proteínas e gorduras, porquinho, tradicional lá, muito queijo. O quê? Porquinho tá em todas. Não, isso é sacanagem. Samara que monta esses slides, ela põe os bichinhos com bichinho fofinho, né? Mas isso é bacon, tá, gente? Só pra vocês lembrarem. Os embutidos, né? A linguiça calabresa, por exemplo, outros tipos de linguiça. Ali a gente tem a utilização dos caprinos, né? Que é uma coisa que assim, no Nordeste brasileiro ainda se consome. Eu não entendi até hoje porque é que a gente não consome mais carne de bode. Não se cria mais bode e cabra, porque é um animal que come de tudo, ocupa pouco espaço. Talvez seja esse o problema, come de tudo. Né? E come a casa da pessoa. E é uma excelente fonte de proteína, é uma carne magra. E no litoral tem uma questão das patas. Tem um fungo que acaba dando nas patas, então eles ficam doentes. Por conta da umidade. Então se tentou criar cabra em Ubatuba, por exemplo, mas não foi para frente. E aqui uma coisa que é muito comum tanto nos italianos quanto nos japoneses, que foi a introdução de vegetais. Lembra que a gente falou da taioba? Os vegetais que eles consumiam muito lá, e eles começaram a plantar no meio das ruas de café, onde eles foram trabalhar, como colonos das fazendas. Então eles trouxeram para a gente o hábito de comer almeirão, abobrinha, alface, alcachofra, berinjela, o tomate, mesmo sendo de origem mesoamericana, vai para lá. E aí eles começam a usar o tomate como fonte para molhos e tal, e trazem esse hábito para cá, e ervas como manjericão para temperar. Que universo de imigrantes italianos se encontraram na chegada nos territórios do Sudeste. Eles vieram, vocês sabem disso, né, para substituir a mão de obra que era escravizada, que tinha sido libertada. Então, num primeiro momento, eles foram tratados como os donos de cafezais tratavam os escravizados. E aí houve uma resistência, então teve muito conflito e tal, e eles conseguiram respeitabilidade frente a esse sistema. Apesar de aquele sistema do coronelismo, que é todo mundo que trabalha ali compra no armazém do coronel, fica sempre devendo para o coronel. Isso durou muitos anos, aí um segmento aí da história mais política. Aqui a gente tem uma coisa importante, que é a indústria Matarazzo. Matarazzo foi um desses imigrantes que chegou aqui e sacou que, como tinha muito italiano, ele poderia vender produtos à base de trigo. E ele começou importando o trigo. E o trigo, mesmo já não vindo de caravela, mesmo vindo já à base de navios a vapor, demorava tempo suficiente para mofar. Então ele chegava mofado e ficava emprestado. Aí o que ele resolveu fazer? Vou construir um moinho. Aí eu compro o grão da Europa e processo, transforma em farinha aqui. Assim nasce o Moinho Matarazzo, o famoso Moinho Matarazzo. E ele começou então a abastecer essa população que o quê? Queria se sentir segura comendo aquilo que já conhecia. Essa foto é em Sorocaba, né? Essa foto? Sorocaba. Porque ele, antes de fazer o moinho, a foto do moinho é a seguinte, né? Ele começou a comercializar a banha de porco em lata. Pode pôr a próxima. Acho que eu então. coloquei a foto próxima. Tá. Depois é que ele faz o moinho. Essa ideia de que o italiano que veio para cá queria comer o pão, porque eles, né, dentro desse conceito abstrato de existencial, de assim eu me sinto seguro, a gente tem confirmado nessa pesquisa atual que a gente está fazendo lá na região de Marília, porque todas as pessoas dizem, a minha avó comia, na casa da minha avó se comia polenta, mas quando o trigo chegou, nunca mais eles comeram polenta. Polenta era comida de pobre. Então, essa polenta que a gente vê hoje enaltecida e tal, era o que tinha para comer. Quando chega o trigo, agora melhorei de vida. A configuração, então, da culinária rica do caipira, mistura de receitas e pratos que até hoje são considerados genuinamente caipiras. Então, a polenta é considerada caipira, mas ela vem, então, do angu. Aqui nós temos, agora a Samara vai ter que me ajudar. É uma farofa. Uma farofa. A farofa, gente, é uma coisa que até onde eu sei, todo brasileiro come pelo menos uma vez por semana uma farofinha, se não mais. E a farofa é uma criação indígena, a gente não sabe disso. Os indígenas brasileiros pegavam a farinha de mandioca e misturavam com uma farinha que eles faziam de proteína, com carne de peixe ou carne de caça, que eles deixavam no moquém assando até desidratar, ficar aquela coisa seca.
Aí eles pilavam aquilo, faziam uma farinha de carne, misturavam as duas e enriqueciam nutricionalmente as duas. Então esse é o conceito da farofa, é você enriquecer de proteínas, de gorduras e temperos a farinha. Então a farofa está no universo caipira e tem essa origem indígena. A carne na lata, que hoje virou moda, né, gourmet e tal, mas é aquilo que a gente falou do porco que é conservado nele mesmo. Ali nós temos o angu. Angu, mingau. Mingau, angu. A gente já falou dele aqui, Feijão tropeiro. que é um viradinho de feijão. Viradinho de feijão. Viradinho de feijão. A gente tem feijões que vieram da Europa, tem feijões que são nativos, como feijão preto, feijão guandu, feijão de corda, feijão vermelho. São feijões nativos e fazer um viradinho de feijão é uma coisa muito comum na cultura caipira. Então esse feijão que é de origem ancestral indígena, ele é misturado com a farinha e misturado com um pouco de carne, ou de porco, ou de galinha e temperos que vieram da Europa. E aqui é muito engraçado isso aqui, porque isso aqui tem muito restaurante, hoje menos, porque deu uma gourmetizada meio geral. Mas até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente ia num restaurante e falava assim, tem risoto. E o que era esse risoto? Em alguns restaurantes ainda é isso. Pegar um arroz que já está cozido, mistura com frangão com molho e serve como risoto. A gente chama isso de risoto caipira. O risoto original, vocês sabem, é feito com arroz arbóreo, que vai soltando aquele amido. Quem deu esse nome de risoto caipira? Eu chamo isso de risoto caipira faz tempo. Você acha que eu toda a vida conheci como risoto? Ah, vai falar que não é caipira agora. Ai, nossa, eu sou da cidade grande, sou de Itu. Era esse o risoto que a minha mãe queria. Talvez tenha sido eu, no sentido... Não, nos restaurantes hoje o risoto, quando coloca, tá escrito risoto caipira, é esse risoto que Não a gente são tá todos, fazendo. não são todos, são E aí quando em é alguns lugares. risoto, tem lugar que o risoto vem, não sei se o termo seria errado, né? Mas vem com creme de leite que também não é Errado, risoto. porque não é risoto. Risoto é só com arroz arbóreo, a cremosidade só Se dele. puser o creme de leite, ele vai para a linha do arroz piemontese, que é uma outra receita. Próximo. Oi, Dan. Ah, O macarrão, tipo assim, já que você falou em risoto caipira, tem um macarrão que é caipira, que é aquele que não vai molho de tomate, né? tem, Que põe o colorau. coloral. E só um pouquinho de óleo, né? Não, Esse- óleo do frango, né? Essa receita está no nosso próximo livro. Tem uma mineira que mora em Vera Cruz e a gente foi filmar ela fazer esse macarrão. Ela chama de macarrão de vó. E é uma coisa assim espetacular de delicioso. Como ela faz? Ela cozinha o macarrão, espaguete normal, deixa ele ali separado, reservado. Aí na panela ela joga, sei lá, quanto de macarrão ela colocou? 1 quilo de macarrão. Cara, ela fez muito macarrão. 1 quilo de macarrão, meio litro de óleo. Pá, meio litro de óleo. Não, eu tô exagerando, mas tinha bem... Ia bem. Olha, uns 150 ml de óleo foi. Aí quando o óleo estava quente, ela jogou, acho que umas 15 caixas de alho picado, fritou, jogou o colorau, fritou aquilo tudo, jogou o macarrão e acabou. Ah, ela pôs um baconzinho frito assim, mas não fazia muita diferença não. E é espetacular. E é um macarrão muito de roça, né? Geralmente Com- o macarrão com aquele furinho no meio, né? Macarrão de vara, aquele compridão, que vem um pacotão de papel, né? É. Naquela embalagem azul. Isso, essa mesmo. Ainda vende por aí. Aí nos interiorzão ainda vende. Quando eu chegava mofado. Papel, né? Então o macarrão com colorau, o macarrão com açafrão. Açafrão é muito usado também na culinária caipira. Então muitas vezes substitui o molho, né? Bem lembrado. Aqui nós temos um exemplo muito bom dessa fusão da culinária, da cultura ítalo-caipira, né? Que foi representado, foi personificado pelo Mazzaropi, que era um caipira de Taubaté, e que tinha esse contato com essa cultura italiana. Para quem quiser ler esse livro, é maravilhoso, é o melhor livro sobre o Mazzaropi que já foi escrito. E não porque o autor é meu irmão, está aqui presente, não por isso, o Glauco, mas está esgotado esse livro, Glauco, ainda compra? Oi? Está esgotado ou ainda compra? Não, deve ter. Deve ter. É. Então vale a pena ler de uma editora daqui, né? A Atominha Livre. Próximo. E as nossas pesquisas de campo então geraram este livro, A Culinária do Lar de Ribeirão Grande, que não fala só sobre alimentação. O nosso trabalho tem um viés antropológico. Então, como a Isamara falou, a gente chega nas casas filmando receitas. E normalmente a gente vai nas casas daquelas senhoras que falam assim, é muito comum.
Ah, mas vocês querem ver a comida aqui não tem nada de especial. Eu falo, nossa, quando a pessoa fala isso, é aí que está o tesouro. Aí vai, mas aquela receita, mas isso aí, você quer ver? E aí a gente vai, filma, e durante a filmagem a gente vai conversando, e depois que a gente filma, e claro, elas não se contentam com... Não existe no interior a ideia de degustação. De assim, olha, eu fiz o prato, agora você vai provar. Não, você tem que comer o prato. Então, assim, se ela faz 4 receitas num dia, a gente começa a almoçar às 11 da manhã e termina às 5 da tarde. Aí a pessoa fala, pô... Faz uma quentinha, uma marmitinha. Olha, você leva pra sua casa. A pessoa fala, pô, você tá gordo. Eu falei, lógico, isso aí são gorduras do ofício, não são ossos. Vale lembrar só que quando a gente fala sobre tradição, né, tradição popular, cultura popular, é uma referência bonita hoje, então tem uma respeitabilidade agora. Então a cultura caipira, a cultura caiçara, a gente não tinha orgulho de falar, porque era menor. Era menor. Então, existia muito preconceito, né? É uma questão muito recente. Então hoje a gente tem orgulho de falar, eu sou caiçara, ou vocês são caipiras. E esse orgulho vem na contramão da globalização. O processo de globalização que se intensificou nos anos 90 fez com que as pessoas, peraí, quem eu sou? Onde é que eu vou me sentir seguro? Eu sou caiçara, eu sou caipira. E começa a ter essa valorização da própria identidade. Isso estão nos restaurantes de alta gastronomia. Então isso é um ponto-chave forte, está crescendo, e a gente chega nos restaurantes de alta gastronomia, estrelado, Michelin, e essas comidas que eram vistas como comidas de pobre, elas estão no cardápio custando 3 vezes mais. E costuma ser uma merda. Já vou avisando vocês que se for num restaurante de alta gastronomia para comer uma galinhada, provavelmente você não vai comer uma galinhada tão boa quanto aquela senhorinha que faz lá na roça, na casa dela. Porque tem uma questão de alma, gente, tem uma questão de essência. Não é só ingrediente. Cozinha, se você pegar a mesma receita e dar para 4 pessoas diferentes, você vai ter 4 resultados diferentes. Tem uma questão de essência. Tem uma questão de... Como é que chama isso na academia? Quando a pessoa tem... doutor por honoris causa, tem aquele negócio lá que o cara fala. Notório saber. Eu gosto disso, porque os caras da academia sabem os nomes. Tem notório saber, entendeu? Que o chinês chama de Kung Fu. Kung Fu é você saber fazer aquilo com alma. Você pode ter Kung Fu para cozinhar. Pode ser notório sabor. Pode ser notório sabor, que é muito melhor. Então, só concluindo. Depois que a gente filma e come, a gente senta... Alguém quer fazer uma pergunta? Não, é só para completar essa história. Um cara muito rico lá de Passos, Minas, o Fabiano Fazendeiro resolveu levar a mulher dele em São Paulo e pôs o hotel mais caro, foi em tudo, nas lojas mais caras e nos restaurantes mais caros. Chegou no restaurante mais caro, pediu o cardápio, o preço mais caro era sopa dourada. E ele então pediu a sopa dourada. Na hora que veio, isso aqui lá na fazenda ele dá para os porcos, é sopa de abóbora. De abóbora. Sopa dourada. Pior se o garçom tivesse respondido aqui também. Então, só para concluir, depois que a gente filma e come, a gente reúne a família, não só quem cozinha, em volta da mesa, e diz, olha, a gente vai deixar o celular gravando nossa conversa aqui, porque a gente quer saber um pouco mais. Aí a conversa vai fluir por 2, 3 horas, e muitos elementos daquela cultura vão surgindo. Então, nesse livro a gente conseguiu registrar, por exemplo, como era a tradição do casamento até os anos 80 nessa região. Um casamento cujo ritual demorava 7 dias seguidos. Como eram os carnavais, que não tem nada a ver com os carnavais do resto do Brasil. Nada a ver, esquece completamente. O carnaval era comemorado num único dia, numa terça-feira, com as pessoas preparando, sabe pegadinha? Preparavam uma cesta com prendas e no meio das prendas tinha uma pegadinha, uma cobra morta, uma caixa de pulga viva, alguma coisa para entregar de presente. Isso é o carnaval deles. Então, a gente vai conseguindo juntar essas informações e tudo isso vai para o livro. Porque o objetivo não é um livro de receitas, mas é um livro sobre aquela cultura. Próximo. E esse livro, o primeiro está disponível aonde, para quem quiser comprar? O anterior está na Amazon. Martins Fontes e na Wiclap.
na Uiclep e na Martins Fontes. Nos dois sites dá para comprar, tá? A gente já não tem mais muitos exemplares com a gente. E esse é o primeiro livro que a gente fez, que é a história da alimentação nas terras de Peruí, registrando a alimentação no litoral norte paulista, que também pode ser entendido como litoral todo, né? O universo caiçara, dos tempos ancestrais indígenas até 2014, quando ele foi escrito. Então aí já tem hamburgueria, comida japonesa, o que mais? Muita comida industrializada que ocupa esse espaço. Inclusive, quando eu estava falando do moinho Matarazzo, conforme a farinha de trigo vai sendo mais comercializada, ela vai tirando de cena as farinhas de milho e a farinha de mandioca, ela vai ocupando esse espaço. E hoje a gente tem um problema muito sério, que o trigo que está sendo produzido, ele foi geneticamente tão mexido que tem um monte de gente com intolerância ao glúten, mas é pela qualidade do trigo. Então já tem uma tendência de retornar ao consumo de farinha de mandioca. Tem muito mais gente comendo tapioca do que pão, por exemplo, e a farinha de milho e a farinha de mandioca. E esse livro está onde? Esse também está na Martins Fontes e na Amazon. Certo. E aí, bom, pode pôr no último. Isso aqui é o nosso QR Code, se alguém quiser mirar a câmera aí para ir para o nosso Instagram. Por que eu falei tudo isso? Porque esse tipo de pesquisa, o que a gente faz, na verdade, o nosso interesse, não é a culinária pela culinária, mas é a culinária, não é a culinária pela comida em si, mas é a culinária enquanto manifestação cultural. A gente está tentando entender a cultura popular brasileira através da comida. E o Mário de Andrade fez coisa muito semelhante através de manifestações artísticas, mas também através da comida. Então, eu vou ler rapidamente um trecho, um poema muito curto dele, chamado O Poeta Come Amendoim. Mastigado na gostosura quente de amendoim, falado numa língua curumim, lembrando que amendoim também é ancestral indígena, de palavras incertas, num remeleixo melado melancólico, saem lentas, frescas, trituradas pelos meus dentes bons, molham meus beiços que dão beijos alastrados, e depois murmuram sem malícia as rezas bem-nascidas. Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é a casa de migrações e do pão nosso, onde Deus der. Brasil que eu amo, porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou, porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer, de dormir. Mário de Andrade. Então aqui ele fala do amendoim, ele fala do pão, ele fala dos sabores. Então ele teve esse namoro com a coisa da comida, tanto que no livro Macunaíma ele dá um destaque muito grande para a feijoada como um prato brasileiro. Num determinado capítulo. E aí eu vou ler um trecho curto de um texto do Carlos Alberto Doria, que é um teórico da história da alimentação, um sociólogo, que escreve um artigo exatamente sobre isso. E aí nesse trecho o Doria diz o seguinte: foram os modernistas que projetaram a feijoada como prato nacional. Há controvérsias. A minha leitura enquanto pesquisador é que ela tem uma trajetória histórica no Rio de Janeiro que faz ela ser projetada como prato nacional. Outro dia a gente fala disso. Mas, segundo Doria, eles tinham, os modernistas, necessidade enorme de novos signos para a brasilidade. A questão estética e política era, abre aspas, acharmos a nossa expressão, fecha aspas, em vários planos, e nada melhor do que o popular feijão, a evocação do cozido português, dos embutidos e pedaços de porco, além da couve. Mário de Andrade, em Macunaíma, desenhou uma cena imorredora, a feijoada na casa do fazendeiro Venceslau Pietro Pietra. Uma alegoria da cozinha nacional e daqueles seres étnicos que o Brasil colocou em contato. O festim é presidido por Venceslau, peruano, italiano, Paiamã, um demônio devorador de gente, ou, entre aspas, comedor de identidades, conforme interpreta a crítica literária. O tema da antropofagia, da deglutição cultural, esteve presente em toda a produção modernista, e a feijoada é um caso particular seu. Assim, eu passo a palavra à professora doutora. Gente, obrigado pela paciência. Bom, vocês tiveram uma palestra com um ator. Agora vocês vão ter com uma professora. Foi uma covardia botar ele primeiro. Porque não existe essa movimentação.
Mas é interessante quando ele falou da preocupação do Mário de Andrade com as comidas, as reuniões que eram feitas nas famílias tradicionais na época de 1920, 1930, eles só faziam comidas típicas. Então eles davam esse valor mesmo, né, para o resgate. Bom, então agora a gente volta no tempo, muitos e muitos anos, e vamos chegar em 1919, quando o Mário de Andrade vai com um grupo de paulistanos para Minas Gerais. Até então, tudo que era nacional, que era popular, era visto como folclore e não era reconhecido como arte. E o Aleijadinho nem se fala, ninguém falava do Aleijadinho. E o Mário de Andrade entra em contato com o Aleijadinho, com as obras do Aleijadinho, e ele fica deslumbrado com aquilo. Isso foi em 1919. E nós devemos ao Mário de Andrade esse resgate, porque ele mostra ou ele divulga essas obras, ele escreve depois um artigo em 1928 sobre o Aleijadinho, intitulado Aleijadinho, e ele divulga essas obras como obras artísticas. E naquela ocasião existia uma rivalidade muito grande entre o Rio de Janeiro e São Paulo, porque Rio de Janeiro era o centro de toda a cultura do país. E São Paulo era província, era um lugar realmente muito atrasado em relação ao Rio de Janeiro. O que nós tínhamos aqui eram famílias muito ricas, tradicionais, que normalmente tinham um filho que ficava morando em Paris. E através desse filho, eles tinham todas as informações de todas as novidades artísticas que aconteciam em todos os setores. Então era o ponto de contato. Mas tudo o que acontecia em São Paulo era provinciano, não valia a pena saber, e o Rio de Janeiro que ficava sempre no auge. E o Mário de Andrade trabalha no ISFAM, que era um serviço de resgate da cultura, da história. E aí ele faz umas propostas para o Rodrigo e ele começa a visitar São Paulo e o entorno de São Paulo para descobrir se existia alguma obra que mostrasse algum artista muito importante, paulista, na época do Barroco. Porque ele tinha conhecido as obras do Aleijadinho, ele queria encontrar alguma coisa correspondente. E assim ele vai para várias cidades, ele vai para Mogi das Cruzes, Bertioga, faz todo o circuito próximo a São Paulo, ele vai para Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus dos Perdões, Itu. Em todos os lugares ele fazia relatórios e mandava. E ele dizia sempre a mesma coisa: infelizmente não tem nada, infelizmente não encontrei nada, a não ser uma outra construção com um pouco de valor arquitetônico, mas nada, nenhuma obra específica. E quando ele chega em Itu, ele fica deslumbrado, porque ele vê o teto da Igreja do Carmo e ele acha aquilo muito bonito e muito diferente. Porque além de ser uma pintura muito luminosa, tem muita luz, que não era comum na época, ele se encanta com esses festões de flores, que ele chama de festa de arraial, que parecia uma festa de arraial. E aí ele vê esse teto e ele escreve para o Rodrigo e diz: olha, finalmente eu encontrei algo digno de estudo. Esse artista é bom e ele merece um estudo. E aí o Rodrigo fica pedindo para ele fazer o estudo. Só que depois há uma perseguição política, ele perde o emprego, ele vai embora para o Rio de Janeiro, fica um ano e pouco no Rio de Janeiro,
E o Rodrigo sempre insistindo com ele, insistindo, até que em 1941 ele volta para São Paulo e diz, escreve, né? Eu estou levando na bagagem dois compromissos. Um deles é fazer o trabalho sobre o jesuíno. E aí o que ele faz? Ele monta uma equipe de trabalho. O Luiz Saia, que era um engenheiro, um futuro engenheiro, fazia a escola politécnica, o Bento, José Bento, que era o secretário dele, Mauro de Almeida. Então ele divide essa equipe. O Mauro de Almeida vai para Itu pesquisar tudo que ele descobrisse a respeito do jesuíno. O José Bento o ajuda em São Paulo e o Luiz Saia também. E aí ele começa a visitar as igrejas onde o jesuíno poderia ter feito alguma obra. E faz esse levantamento. Só que todos eles não encontram dados escritos a respeito da autoria efetiva dessas obras. Eles conseguem descobrir nos cartórios dados de nascimento, casamento, nascimento de filhos, mas dados do artista em si, eles não descobrem. E aí ele entra em conflito, porque ele tinha que escrever uma biografia. E como é que ele ia fazer uma biografia sobre alguém que ele nunca viu e que ele não tinha dados? Então, ele coloca o Mauro de Almeida, por exemplo, em Itu, ele escreve para o Mauro de Almeida, você vai na igreja, senta lá e fica lá. Entrou alguém, você fala, você já ouviu falar do padre jesuíno? Aí você vê o que a pessoa sabe, só que ninguém sabia do padre jesuíno. E aqui um parênteses muito curioso, eu nasci em Itu, estudei em Itu, me formei em Itu, trabalhei a vida inteira em Itu. Eu sabia que é risoto caipira. Sei. É que eu tenho um filho muito criativo. E eu descobri que existia um padre jesuíno quando, depois de aposentada, eu fui para a Unicamp estudar. Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre o padre jesuíno. E aí, um dos meus professores, o professor Berriel, dava umas aulas lá e descobriu que eu era de Itu. Aí ele falou, eu vou dar um livro para você ler e depois, nesse fim de semana, depois na segunda-feira você me traz o livro e nós vamos conversar a respeito. E era a última obra do do Mário de Andrade sobre o padre jesuíno do Monte Carmelo, inclusive que se chama Padre Jesuíno do Monte Carmelo. Aí eu descobri que existiu um padre jesuíno em Itu. E isso me intrigou muito o tempo todo. Por que ele foi uma figura tão apagada, se ele foi tão importante? Ele foi simplesmente apagado da história de Itu. E ele está sendo reconhecido agora, faz alguns anos, porque houve muitos problemas políticos, muitas perseguições, e aí então o que eu faço? Itu é uma cidade muito conservadora, ele era um padre muito avançado para o tempo dele, então a gente vai esquecendo essas figuras, né? Faz de conta que elas não existiram. Bom, vamos... Ele era negro. Ele era negro. E então voltemos ao Mário de Andrade e ao padre jesuíno. Aí ele descobre uma carta que o jesuíno escreveu para um prior de Santos. E através dessa carta ele deduz algumas coisas a respeito da vida do padre jesuíno. E ele lê também a oração fúnebre que o Feijó fez para o padre jesuíno e também aí ele complementa a biografia. Então, como foi esse trabalho do Mário de Andrade? Ele exige um fotógrafo muito bom, e era o Germano, era um fotógrafo alemão, que veio designado pelo SFAM para fazer todas as fotos que ele precisava.
E ele vai visitando as igrejas e vai fazendo levantamentos, e através de todos os levantamentos feitos, ele acaba descobrindo toda a história do Padre Jesuíno. O Padre Jesuíno nasceu em Santos, era negro, filho de uma negra de pai desconhecido. Depois se descobre que o pai dele era um juiz de direito, que tinha passado por Santos. Ele era muito, piedoso, é um termo que se usa muito, porque ele gostava muito de ir para a igreja. E ele ficava muito na igreja do Carmo, em Santos, com os padres. Então ele cresceu com os padres. E lá ele fez algumas coisas, algumas artes, em troca de pagamento, que os padres pediram para ele. Quando ele estava com 17 anos, ele foi convidado por um dos padres que ia mudar para Itu, para dirigir a Ordem do Carmo em Itu. Ele foi convidado por esse padre para ir com ele para Itu. E aí ele vai para Itu e fica. Então, o que o Mário de Andrade concluiu é que as obras que na matriz de Itu eram creditadas como sendo do jesuíno, teriam sido do jesuíno aprendiz. Porque lá existia o José Patrício da Silva Manso, que era um pintor muito reconhecido na época, mineiro. Depois se soube que ele ficava viajando de cidade em cidade porque ele era inconfidente e ele foi perseguido. E aí o Patrício, o Mário de Andrade acredita que o Patrício era o mestre e o jesuíno aprendeu com ele, e essas obras da matriz teriam sido feitas nesse período. Aí ele é contratado para fazer o teto da Igreja do Carmo. E ele vai e faz aquela obra magnífica que o Mário de Andrade viu. E ele achou, ficou encantado com aquilo. E o jesuíno não era padre. Ele, nesse período, ele estava casado e ele teve 5 filhos. Um dos filhos não sobreviveu e ele ficou viúvo muito cedo. Com 29 anos ele fica viúvo. Só que ele sempre tinha a ilusão, o sonho de ser padre, mas ele nunca tinha estudado, ele não sabia latim, ele sabia que ele não podia ser padre. E aí ele pinta a Igreja do Carmo no período em que ele estava casado. Então, eu estou falando aqui da leitura do Mário de Andrade, historiador de arte, naquele momento. Hoje, a leitura que se tem da obra do jesuíno é outra, porque descobriram-se muitas obras, descobriu-se muita coisa que ele fez e que na época o Mário de Andrade nem chegou a ver. E aí ele pinta essa igreja do Carmo, que foi a igreja com o maior número de obras de arte da época colonial, porque todas as paredes elas eram revestidas de madeira e todas elas eram pintadas com painéis religiosos pelo jesuíno. Só que tudo isso o cupim comeu e sobrou só o teto, só aquela parte do teto, mais nada. Aí depois o jesuíno vai para São Paulo, porque ele fica viúvo, tem os 4 filhos pequenos. Nessa ocasião tem mais 3 sobrinhos que moram com ele precisa cuidar desses sobrinhos. E aí ele vai contratado para São Paulo para pintar o convento de Santa Teresa e a Igreja do Carmo em São Paulo. O convento foi destruído, toda a obra dele foi destruída, sobrou muito pouca coisa. E a Igreja do Carmo está lá, magnífica, lindíssima, com uma pintura completamente diferente do que nós temos na Igreja do Carmo em Itu. Aqui eu tenho a Igreja do Carmo toda iluminada e aqui eu tenho a Igreja do Carmo em São Paulo com uma pintura muito austera, os santos muito sérios, a pintura muito escura. E o Mário de Andrade conclui então
que ele estava num momento mais de introspecção, de menos alegria de vida. Por isso, ele classifica a pintura do Jesuíno como sendo uma pintura psicológica, porque em cada momento de vida ele retrata o próprio estado emocional em que ele vivia. Aí, nesse período em que ele está em São Paulo, o Frei Tomé, que era um padre, pergunta para ele o que ele gostaria de ser. E ele fala, eu queria muito ser padre. Mas então, por que você não fica? Porque eu não sei latim, como é que eu vou ser padre? E o Frei Tomé fala para ele, então vem aqui, todo dia depois que você terminar o trabalho, eu ensino latim para você. Em 1 ano ele aprende o latim e ele é ordenado padre. Só que ele não pertence a nenhuma religião, nenhuma ordem. E a ordenação veio com ex defecto natalio. Ele tinha um defeito de nascimento, porque ele era negro, né? Então isso para ele deve ter sido um peso muito grande. Ele não reza a primeira missa em São Paulo, ele vai rezar em Itu com os filhos já grandinhos, né? E em Itu ele funda uma organização religiosa que foi denominada de Congregação dos Padres do Patrocínio. O Feijó, o regente Feijó mesmo, que morava em Campinas, e ele eram muito amigos. E conta-se, e isso não é lenda, porque o Dutra, o Miguelzinho Dutra, fala sobre isso, ele vinha, quando ele ficava muito atormentado com os pecados que ele tinha feito na juventude, ele vinha de Itu até Campinas a pé, com o papagaio dele, no ombro dele, para se confessar com o Feijó, porque o confessor dele era Feijó. Aí houve um momento em que o Feijó foi morar lá, na congregação deles, nos padres do Patrocínio, e eles incomodavam muito na cidade, porque eles se autoflagelavam, eles tinham comportamentos muito diferentes de todos os padres da cidade, então eles não eram benquistos. E ele começa a ganhar terras de pessoas que tinham muito dinheiro e ele resolve então construir uma igreja. Agora nós temos que lembrar que ele não estudou, ele não fez curso nenhum, ele foi um artista plástico, fez essas pinturas e ele construiu uma igreja que está em Itu até hoje em pé, é a Igreja do Patrocínio. A essa altura ele já tinha os filhos adultos, todos padres, e ele queria muito construir um convento onde a filha pudesse ser freira. Então ele arquiteta, né, toda essa igreja, os filhos ajudam, só um que não ficou padre, os outros ficaram, e ele constrói a Igreja do Patrocínio. E aí a decoração é toda dele e do filho. E ele fez uma quantidade muito grande de telas, gigantes mesmo, para a Igreja do Patrocínio. Dessas telas todas, hoje nós temos, acho que 10, porque foram sendo doadas ou vendidas e sobrou muito pouco. Bom, Isamara, se você puder voltar um pouquinho, por favor. Eu estou bem empolgada aqui, como sempre, né? Aqui, olha, na anterior. Aqui nós temos uma visão do todo do teto, né? E aí, quando a gente chega mais próximo, a gente vai ver o que esse anjinho tem. Um cabelo barroco, igual os anjinhos da Itália, por exemplo? Não é um cabelo encaracolado de cachos leves, é um cabelo crespo. Como é que, naquela época, isso intriga o Mário de Andrade, um pintor coloca numa igreja do Carmo, que é uma igreja muito
tradicional, né, conservadora, numa ordem muito conservadora, um anjinho mulato. E aí ele coloca também, a Nossa Senhora dele é sempre uma mulher branca, com o mesmo tipo de nariz, e ele foi casado com uma branca, de origem portuguesa. Então o Mário de Andrade acha que ele se inspirava na esposa para fazer a Nossa Senhora. Mas os santos, não tem aqui, mas na igreja do Carmo, por exemplo, tem um santo assim que é muito mulato. Os próprios anjinhos ali parecem mulatos. Exato, e eles são mais, a cor é um pouquinho mais escura também, né? Então o Mário de Andrade fica intrigado com tudo isso. E voltando um pouco, Isamar, aqui, né? Depois a gente volta aqui, senão vai misturar muito. Aí ele constrói essa igreja, faz essas pinturas e, enfim, o Mário de Andrade tinha esses dados. Então ele tem que escrever a biografia. E como é que ele vai fazer isso? Ele não tem dados específicos a respeito de como viveu essa pessoa, que tipo de comportamento ele tinha. E aí ele escreve um conto que ele chama de ficcional. E isso o deixa muito conflitado, porque ele achava que uma biografia tinha que ser muito autêntica, de acordo com a vida do biografado. Então ele divide o livro dele em duas partes, a vida e a obra. E ele diz no prefácio, na obra eu fui cientista, entre aspas, porque eu examinei exatamente o que eu vi, o que eu encontrei. Na vida eu criei, porque eu não tinha como fazer uma vida, eu não tinha dados. E aí ele se inspira nessa carta que o jesuíno mandou para o prior de Santos, pedindo perdão pelos pecados que ele tinha cometido na juventude dele. Quais eram os pecados? Quando ele morava em Santos, com 14, 15 anos, pediram para ele fazer o douramento de 2 imagens da igreja. E ele falou, tudo bem, eu faço, só que ele não sabia. E ele faz do jeito que ele sabia. Ele sabia que não ia ficar bom, que não ia durar, mas ele ganhou dinheiro por isso. E tudo bem, ele fez e ele foi embora para Itu. Depois ele já estava em Itu, e aí pedem para ele ir para Santos para consertar o órgão. Ele não sabia, mas ele foi, porque ele ia ganhar de novo. E aí ele conserta o órgão, só que sobram uns tubos. Ele traz os tubos embora e pronto. Ele ganhou dinheiro, ele traz o dinheiro e os tubos. E esses pecados o atormentaram a vida toda, porque era absurdo o que ele tinha feito. Então ele se martirizava disso. E além do que, ele também trouxe consigo, sem ter pedido autorização, músicas que o padre, compositor da Igreja do Carmo, fazia. Ele foi músico, porque ele compôs muitas músicas, ele foi arquiteto, ele foi pintor, e ele não teve nenhuma escola, ele não estudou em lugar nenhum. Então é uma vida muito rica. E além de tudo, ele revolucionou a pintura, porque ele coloca lá um anjinho mestiço, ele coloca um cabelo mais crespo, e o Mário de Andrade foi lá, pesquisou, conversou com as pessoas que tinham feito a restauração da igreja. O professor Peri, que era o artista que tinha feito a restauração, garantiu que não tinha mexido nas cores. Parece que hoje existe uma controvérsia sobre isso, mas realmente foi um trabalho bem difícil. E ele que achava que em um ano terminaria esse trabalho, ele só concluiu em 44. Em dezembro de 44 ele consegue concluir. E aí no dia 1º de janeiro de 45, ele entrega
os manuscritos para o Rodrigo, que era o chefe, diretor do ISFAM, que hoje é IFAM. Mas ele é muito interessante isso, porque ele entrega, mas ele não quer entregar. Então ele entrega e pede de volta. Aí ele entrega de novo e tá assim. Aí ele fala, leva e publica. E se você e o Saia quiserem mudar, alterar, vocês estão autorizados a fazer a mudança que vocês quiserem. Só que ele volta para casa e ele começa a escrever para o Rodrigo. E diz para o Rodrigo que não publicasse ainda, porque ele queria minimizar o que ele chama de refrão da mão. Eu já explico o que é isso. E aí ele morre no dia 25 de fevereiro. Ele entregou dia 1º de janeiro e no dia 25 de fevereiro ele tem um infarto fulminante. E aí o Rodrigo publica a obra do jeito que ele recebeu, fazendo ele o Saia, eles fazem cortes pequenos, mas fazem cortes na obra porque eles estavam autorizados a isso. Então nós conhecemos dessa obra a publicação de 45, que foi feita pelo ISFAM, e depois uma publicação idêntica a essa de 45, que foi feita pela Martins, se eu não me engano, que publicou a obra toda do Mário de Andrade. Foi em 63. Depois ninguém mais mexeu com isso. E aí o que aconteceu? O professor Birriel veio e me convida para fazer o trabalho e me deu liberdade de fazer. Na verdade, ele tinha uma ideia e o trabalho, como eu cheguei um dia, liguei para ele e falei, agora, o trabalho parece que está tomando vida própria, não está mais fazendo o que nós combinamos que íamos fazer, né? Ele falou, não tem problema, todo trabalho tem o seu caminho, siga o caminho dele. E aí o que eu fiz? Eu fiz um apanhado sobre o barroco latino-americano, porque, por sorte, eu tinha ido para o México sem nenhuma intenção de obra de arte, e eu descobri nas igrejas que eu vi lá as mesmas características do Aleijadinho, por exemplo, só que lá eram indígenas, do padre jesuíno, só que lá não eram mulatos, eram indígenas. Os adereços, os enfeites eram flores e frutos de lá. Então houve essa influência, né, latino-americana. Aí eu faço um trabalho sobre o Mário de Andrade, um apanhado sobre os trabalhos dele e entro no padre jesuíno. E o que acontece? Eu faço levanto a seguinte questão na dissertação de mestrado. Esse refrão da mão que incomodava o Mário de Andrade, será que essa mão mestiça era do jesuíno ou era do Mário de Andrade? Por quê? Porque o Mário de Andrade escreve muito que o jesuíno pintava os anjinhos mulatos, mestiços, e os santos mestiços, porque ele via a própria mão. Então, vendo a própria mão, ele carregava nas cores. Só que o Mário de Andrade também era mestiço. E era uma coisa do que ele não se orgulhava, até porque ele empoava muito o rosto com pó de arroz para não aparecer tanta cor. Então, de quem era essa mão? Era do jesuíno ou era do próprio Mário? E eu finalizo a dissertação assim. Aí o que aconteceu foi que a professora Telê, que era a guardiã de todo o material do Mário de Andrade, que estava no IEB, está no IEB, né, na USP, foi participar do meu exame de qualificação e depois da defesa da dissertação. E ela me convidou para fazer a organização dos manuscritos. E eu atrevidamente aceitei, sem saber, sem ter noção do que era, mas foi muito bom. Eram mais de 2.000 manuscritos, em folhas de todos os tamanhos e de todos os tipos que vocês podem imaginar. Aí entra aquele material
Porque você pega, isso daqui é a letra do Mário de Andrade. E ele tinha códigos. Então ele usava um lápis, que naquela época se chamava de lápis de professor, que era um lápis com metade dele era vermelho e outra metade era azul. Eu, quando era criança e via os professores com esse lápis, eu ficava alucinada, eu queria muito ter um desse. Porque isso não era, aluno não tinha desse lápis, era só professor que tinha. E ele usava, então ele punha em azul, em vermelho, ele tinha um código. Aquilo que eu já usei vai ficar de tal cor, aquilo que eu ainda vou usar ou vou descartar vai ficar de tal cor. E aí eu tive que fazer essa organização de acordo com a crítica genética, que também era um caminho que eu desconhecia. Então eu fui conhecendo um pouco o que é a crítica genética. Ela propõe, eu busco sempre tirar muito lado prático, sabe, de tudo que eu aprendo. E o que ela propõe? Mostrar para todas as pessoas que não existe uma inspiração momentânea que faz com que o artista compõe uma música do começo ao fim, naquele momento exato. Ou que um escritor escreva um livro do começo ao fim, ou um poema naquele momento exato. Que a arte é um trabalho braçal. É um trabalho que se constrói, se desconstrói, se reconstrói o tempo todo. E depois de pronto ainda, o artista vai mexendo. E aí eu fui tentando um caminho para isso. Esse trabalho demorou 5 anos para ser feito. E eu só fiz porque eu já era aposentada, eu fiz o trabalho como voluntária. Porque eu não tinha nem condição de pedir bolsa, porque eu já tinha o meu salário, né, do Estado. E eu gostava de fazer, então a Tele me convidou e eu topei e fui fazendo. Só que foi realmente muito difícil, porque você é muito material para você achar um caminho para ele. Que caminho eu vou dar para isso? Então eu, às vezes, achava que o caminho era aquele, mas depois de uns dias não era aquele, não tinha continuidade. Aí eu tinha que parar, ficar 1 mês, 2 meses, pensando, conversando com todo mundo que não entendia nada do assunto, trocando ideia para tentar retomar. E por fim, nós acabamos concluindo que a melhor forma seria tentar uma ordem cronológica. E foi feito isso. Então eu fui acumulando ou juntando os documentos que eram de 1941, quando ele começou os trabalhos, os primeiros, os que vieram na sequência, de acordo com o livro. Então eu fui organizando assim, e 5 anos depois esse material estava organizado. Alguns estavam em estado bem ruim, e a gente teve assim surpresas, né? Porque o Mário de Andrade usava muito uma cadernetinha de bolso, aquelas espiraizinhas pequenininhas assim, ele andava com isso e com lápis no bolso. E ele, tudo que ele lembrava, ele punha ali para depois usar ou não usar. E tinha folhas presas com alfinete de costura. Então, você tem que tirar com cuidado, porque aquilo estava super enferrujado, para não estragar, para não corromper, né? Aquela coisa toda. Foi muito gratificante, muito interessante entrar em contato com tudo isso, né? Todo esse material, que por sorte foi guardado. Porque o que ele fazia quando ele acabava o livro? Ele jogava todos os rascunhos fora, ou ele dava de presente algumas partes. Então, o único material completo mesmo que a gente encontrou de todos os manuscritos foi esse. E aí a gente descobriu também, eu descobri coisas muito, muito boas. Por exemplo, uma carta do Sérgio Buarque de Holanda, respondendo algumas questões que ele fazia. Então isso confirmou para mim que ele era muito rigoroso naquilo que ele escrevia.
eu vou escrever sobre a vila de Itu em 1800 ou em 1700. Como era essa vila? Quais são os dados históricos a respeito disso? Aí ele vai e manda uma carta com perguntas para o Sérgio Duarte. O Sérgio responde para ele. Essa carta está lá nos manuscritos. Eu ia falar alguma coisa que me fugiu, mas volta. Então, ele cria, né, esse personagem, que é o Jesuíno, e ele se apaixona muito pelo Jesuíno. E ele escreve muitas vezes: eu me jesuinei desde as 7 da manhã, agora são 11 horas da noite e eu não parei de trabalhar no Jesuíno até agora. E ele fica encantado pelo padre Jesuíno. E aí, depois que eu termino esse trabalho, eu tive até a oportunidade de conversar com o secretário dele, José Bento, porque nós encontramos um material que tinha uma letra que a gente não reconhece. Você começa a mexer nos manuscritos, aí com o tempo você bate o olho e você já sabe de quem é aquela letra, né? E aí teve uma folha lá com uma alteração do texto que eu não sabia quem era, a professora Delê não sabia, ninguém sabia. Aí ela falou: o Zé Bento pode ser que... Será que era do Zé Bento? Será que foi ele que escreveu? Então vamos lá procurar o Zé Bento. Fomos lá na casa do Zé Bento, ele veio até o IEB e fizemos uma entrevista com ele, gravamos. E aí, Zé Bento, foi você? Imagine que eu ia mexer numa coisa que o Mário de Andrade escrevesse. De jeito nenhum, ele fala, só que eu não sei de quem é também, né? Não reconheço a letra. Então foi assim que esse trabalho foi criando corpo. E aí, depois de finalizada a organização dos manuscritos, a Telê me pediu para fazer a tese do doutorado. E na tese eu levanto, no último capítulo, eu levanto a ideia de que o Jesuíno foi um alter ego do Mário de Andrade, porque realmente ele encontrou muita semelhança ali e ele se apaixonou muito pela obra de estudo dele, né? Voltando aqui, vamos um pouquinho aos slides, que eu estou meio anárquica, né? Você está como Mário de Andrade. Onde você quer? Aqui? Mais. Aqui a gente já falou. Você é mais para frente. Para frente. Aqui nós temos a decoração da Igreja do Carmo em São Paulo. Nas laterais, esses santos, que é tudo muito escuro, muito sério. E na sequência nós temos esta santa, esta de cima. Quando o Mário de Andrade esteve lá, em 40, ele começou em 41, até 44 ele terminou. Ele escreve, porque de tudo ele escrevia relatório, e ele mandava para o Rodrigo. Ele escreve que ele tinha certeza que embaixo daquela santa melosa que tinha no teto, porque ele não gosta dessa santa, deveria existir uma Nossa Senhora do Mário de Andrade. E quando nós estávamos fazendo o trabalho, o professor Tirapelli, que é um historiador de arte, e que por sinal fez até o prefácio do livro, eles vão fazer um trabalho lá nessa igreja, de restauro, e eles encontram a Nossa Senhora do Padre Jesuíno, que o Mário de Andrade supôs que existisse e que realmente existia. Então eles deixaram hoje as duas Nossas Senhoras, né? A do Jesuíno, que é muito característica, esse tipo de nariz, tanto as que ele fez em Itu, esse tipo de boca, e a outra que foi sobreposta. Lá na Igreja do Carmo em São Paulo, nós temos, aqui está bem vizinho, a gente tem um São João da Cruz muito jovem ainda,
de fisionomia muito jovem. E o jesuíno faz um quadro, uma tela, para o patrocínio em Itu, com o mesmo São João da Cruz, com a mesma posição, só que um São João muito sofrido, mais triste, mais para dentro. Aquela é de São mesmo. Paulo e essa é de Itu. Isso? Eu não sei, porque está muito borrado aqui. Que é a tela. A primeira imagem da Igreja do Carmo de São Paulo. São Paulo. E a segunda imagem é do Dito, Uma é teto, outra tela. na madeira. Não é teto, ela está do lado do couro, lembra que a gente Assim, viu aqui é lá? madeira e esse aqui é tela. Ah, sim, é madeira e outra é tela. E o que o Mário de Andrade descobre também, vamos pôr a outra, Mário, das fotos, isso. Aqui eu tenho o padre jesuíno, aqui eu tenho o filho dele. O Mário de Andrade descobre ou conclui que o jesuíno colocou nos santos que ele faz para a igreja do patrocínio o rosto dos filhos. Então, vejam a ousadia dele. Primeiro ele pinta anjos mestiços e santos mestiços, numa igreja que não tinha nada disso. Não é numa igreja dos escravos, era uma igreja da elite. Depois ele constrói uma igreja e faz telas para essa igreja, e nos santos que ele retrata, ele põe o rosto dos filhos. Tem uma santa lá que o Mário de Andrade conclui que seria a filha dele. E aqui nós temos o padre jesuíno e aí nós temos o filho dele. Então foram muitas atitudes ousadas, né, para a época. Acabou? Aí falando um pouco sobre o trabalho, o que eu descobri? Que nesses 40 dias que o Mário de Andrade sobreviveu à entrega do trabalho, ele alterou o texto. Ele ficou com uma cópia. E aí ele ficou mexendo na cópia como todo artista faz, né? Todo mundo que cria faz isso. E então nós fizemos uma terceira edição do Padre Jesuíno, que foi publicada em 2012, comparando o texto que foi para o IFAM, porque eu fui até o Rio de Janeiro, fotografei página por página, depois eles mandaram digitalizado para nós, e aí nós comparamos, eu fiz esse trabalho com a ajuda de uma colega, comparamos cada página com cada página do que a gente tinha em São Paulo, no IEP. E aí a gente conseguiu ver o que ele teria mudado se ele tivesse vivo antes da publicação. E foi feita essa publicação, inclusive foi colocado o trecho que tinha sido tirado pelo Saia e pelo Rodrigo, foi acrescentado porque era um trecho dele. E aí essa publicação foi feita com essa comparação, né, dos textos, e mais uma vez a gente comprovou então que o trabalho criativo é um trabalho que não acaba, né? Ele está sempre em ebulição. Se você quiser Realmente.